Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia da gente ler Mateus 3, Marcos 1, do versículo 1 ao 11, Lucas 3 e João 1, do versículo 15 ao 34. Então, a gente vai estar aí passando pelos 4 evangelhos, tá? No dia de hoje. Então, eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então, João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Marcos 1, do versículo 1 ao 11. João Batista prepara o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à sua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele.
Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Lucas 3. João Batista prepara o caminho. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador na Judéia. Herodes era tetrarca da Galiléia. Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia. E Traconites, Lissânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, e contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, pensando no seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. No entanto, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. O batismo e a genealogia de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressé, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cossã, filho de Eumadã, filho de
filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nassom, filho de Aminadab, filho de Rã, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragal, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. João 1, do versículo 15 ao 34. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você ver o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí sobre o batismo e também o caminhar de João Batista, né, minha gente? Durante esses 4 evangelhos que a gente caminhou no dia de hoje, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, todos relataram, assim, praticamente o mesmo episódio, mas uns com mais detalhe, outro com algo um pouco a mais, né? Que foi o caso de Lucas, falando sobre a genealogia ali de Jesus Cristo. Só que trazendo aqui a gente falar sobre Mateus 3, né? Entre Mateus 2, que foi lá quando eles fugiram de Nazaré para Nazaré, né? Fugiram do Egito já para Nazaré,
E esse momento onde começa esse batismo, já se passou-se mais ou menos quase 30 anos. Então é onde vai se consolidando, né, as histórias e as, vamos dizer assim, a temporalidade do que foi acontecendo, né? E aqui em Mateus 3, né, ele começa falando sobre João Batista prepara o caminho. E fala o início ali, né, citando sobre uma passagem de Isaías. Ali seria essa passagem que ele usa, né, para confirmar quem é ele, porque muitas pessoas também ficavam se perguntando, será que João Batista é o Cristo? Quem é João Batista? E ele usava essa passagem que é do profeta, né, Isaías, que está ali em Isaías 40, versículo 3. E ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e é o profeta que, vamos dizer assim, também é o mais utilizado no Novo Testamento em parte assim de citações, tipo, o que estava dizendo sobre o Messias? Isaías estava anunciando. Então, por isso que Isaías ele era muito utilizado no Novo Testamento para afirmar o que estava acontecendo ali por meio de Jesus Cristo. Então, João Batista, sempre quando perguntavam quem ele era, ele citava essa passagem, Isaías 43. Ele é a voz que clama do deserto: preparem um caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. E quando ele cita isso de endireitar as veredas para ele, é para mostrar que alguém muito importante está vindo, que a gente precisa o quê? Pedir o perdão. Então, ele estava endireitando para a vinda de Cristo. E esse endireitar era pregar sobre o evangelho, fazer com que a pessoa se arrependesse e através do arrependimento fosse batizada na água. Então esse era o endireitar das veredas para o Cristo, né? Para Cristo. Então era as pessoas estarem limpas de pecado para receber, né, e reconhecer, vamos dizer assim, Cristo. E até cita ali no versículo 4 sobre as roupas e o estilo de comida dele, né? E é bacana do jeito que fala, que dá pra gente meio que criar como era João Batista, né? Com essas peles de camelo, cinto de couro, e ele comia gafanhoto, e ele era um tanto estranho. E até que na explicação da Bíblia fala, né? João Batista, ele precisava ser estranho, porque isso atraía a curiosidade das pessoas. Às vezes um vinha pelo que ele falava, outros vinha pelo jeito dele, doidão, outros vinha pelas características esquisitas dele e vinha por curiosidade. E por meio disso, né, de atrair a curiosidade do povo, por isso que muitas pessoas iam até ele, as pessoas se convertiam, porque por ser curioso ia para ver. E ao ver, automaticamente tinha que escutar o que ele ia pregar. E escutando o que ele ia pregar, ali as pessoas se convertiam, se arrependiam do pecado e se batizava, né? E uma coisa que é legal, né, da gente entender, João Batista, ele quem introduz o batismo. Então, até o momento que a gente está vivendo aqui na leitura, não temos relatos de acontecer batismos, né? Então, isso é muito legal da gente entender. João Batista não tinha uma orientação, não era igual Moisés que recebeu ali um livro e que os outros profetas ou até os outros reis, né, de Jerusalém tinham ali o embasamento de uma Bíblia, né, de uma, vamos dizer assim, que era a Torá ali, né. Aqui João Batista, isso que é legal, ele ficou no deserto e era no deserto que ele recebeu toda a orientação e discernimento do que deveria ser feito através de Deus. Ele não tinha um livro, né, para se embasar. Então, aqui até quando fala sobre as roupas de João Batista, era interessante porque o povo tinha referência da mesmo estilo de roupa que Elias usava. E até a gente já ouviu passagens aí falando que o espírito de Elias voltaria, né, a habitar tal. Então, alguns até a gente viu aqui em outro evangelho perguntando se ele era Elias, né? E é engraçado que João Batista fala, não, eu sou eu mesmo, né? Não sou eu aqui. Mas isso era um fato também. Era muito, o estilo dele era muito parecido de vestir, né, com Elias. E até essa comida dele é muito legal, né? Porque esses dias eu li uma reportagem
que uma pessoa é capaz de viver a vida inteira com, tipo, uma colher, né, comendo uma colher por dia de mel. Então, o mel silvestre, ele tem a quantidade necessária de calorias, gorduras que um corpo precisa. Então, aqui mostra que ele era simples, né, que ele só comia gafanhotos e mel silvestre. Mas é legal da gente entender, é tipo, super importante de entender que João foi quem estabeleceu o batismo. Antes mesmo de Jesus chegar e falar, olha, vocês têm que batizar, Deus já tinha, tipo, revelado isso para ele. Então, tipo, ali era como assim, cara, que cara louco. Aquilo chamava a atenção realmente de todo mundo. Porque, tipo assim, como que esse cara tá pregando que precisamos batizar em água? Da onde ele tirou isso? Como que é isso, entendeu? E depois nós lemos também que Jesus vem e batiza comprovando, tipo, isso que João Batista está fazendo está correto, né? Mas é legal da gente entender que ele começa fazendo esses batismos e por isso que isso também chama muita atenção das pessoas, né? E principalmente ali dos fariseus e saduceus, né? Porque até fala ali no versículo 7, né? Quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele disse: raça de víboras, quando deu a você a ideia de fugir da ira que virá. E aqui nesse momento, né? Eles não estavam indo para ser batizado ou coisa do tipo, eles estavam indo por curiosidade para saber o que ele estava fazendo e também para brecar, para não fazer, né? Porque, como o Jason falou, não tinha nada consolidado na Bíblia, na Torá deles lá, que devia fazer isso, que devia falar em nome de Deus aquilo, né? Então, eles se achavam os maiorais, né? Então, eles estavam ali para brecar o que João Batista estava fazendo, principalmente porque João estava pregando ali a vinda do Cristo, né? Falando até que o Messias já estava entre eles, né? Que eles estavam só preparando. E ainda ele fala assim, ó, não pense vocês em dizer que temos Abraão como pai. E ali ele cita uma parte que é muito bacana e intriga a pessoa, né? Ele fala assim, olha, se Deus quiser, até de uma pedra ele pode fazer virar filho de Abraão. Então, assim, tipo, isso daí não é nada, meu filho. Isso daí você não pode se sentir o maioral, né? Seria como se fosse aquele, né? Nossa, Deus falou comigo, tô me sentindo o tal. Fih, Deus falou até por meio de uma mula, né? Então não tem como. Porque é interessante da gente entender que as pessoas, né, ali que estavam, os israelitas, como a senhora falou, eles acreditavam que eles eram os maiorais, né, assim, porque eles eram descendentes de Abraão. Então, tipo assim, olha, nós somos descendentes de Abraão, nós podemos comprovar aqui pela nossa genealogia que nós somos descendentes de Abraão. Logo, nós somos filhos de Deus e nós temos, né, uma autoridade, nós já somos salvos, nós já somos os escolhidos. E aqui que João chega e quebra isso. Ele falou assim: não é por causa da sua genealogia que você está salvo, não é porque você tem a sua descendência firmada em Abraão que você está garantido o reino dos céus para você. E por isso que ele fala: até para uma pedra, né, Deus pode fazer que aquela pedra vira. Não é por causa disso, né? Não é por causa do sangue que corre ali na sua veia. E aí ele deixa muito claro, né? É só pelos seus bons frutos, né? Mude isso e dê bons frutos. Isso mostra o arrependimento. E o machado já está aí pronto, né? Quem não dá bom fruto será queimado. Agora, quem dá bom fruto, né? Manterá ali vivo. E depois ele vem citando, né? Que ele está batizando com água, mas virá alguém muito maior que ele, que batizará com o Espírito Santo e o fogo, né? E aí, e esse é o momento onde se relata também o batismo de Jesus, né? Que ele vem até João Batista, né? E João Batista ainda fala assim: você vem até mim para ser batizado, mas eu preciso ser batizado por você. E aqui é onde se consolida, né? Até o que o Jesus falou assim, não tinha nada escrito. Então Jesus precisava consolidar aquela atitude que João Batista estava fazendo. Então ele se pôs submisso como necessitado daquela atitude. Tanto é que ele coloca ali no versículo 15: deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então, Jesus reconheceu sim que ele era superior a João Batista, que para o batismo, vamos dizer assim, é muito melhor você ser batizado por Jesus Cristo do que por João Batista, né? Mas Jesus precisava também
cumprir essa ordenança para mostrar, gente, isso aqui não é loucura de João Batista, é preciso ser feito, porque até eu fui batizado, né? E ali é o primeiro momento também onde é relatado que uma pomba desce, né? Primeiro momento assim da nossa leitura, mas isso também foi relatado nos outros evangelhos, que após ele ser batizado, né, mergulhar nas águas, veio, né, o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, por isso também, gente, que em algumas religiões vocês vão ver que o Espírito Santo ele é representado como uma forma de uma pomba. É por conta disso, né? E aí, Deus fala dos céus, né? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ali confirmando, né, para todos que estavam ali, de que Cristo era o Messias, de que Cristo era realmente o Filho de Deus. E depois nós lemos Marcos 1, né? E é interessante, né, da gente já explicar, né, quem que foi Marcos? Porque Marcos não era nenhum dos discípulos que caminharam com Jesus Cristo, né? E é interessante de ver, pô, tem aqui o livro de Marcos, né? É um dos evangelhos. Então, uma das perguntas, né, primeiro ali, porque a gente começou hoje a ler, né, o primeiro capítulo de Marcos, né? Então, quem que era esse Marcos? E Marcos, gente, é legal da gente entender que ele não foi realmente um dos discípulos. No entanto, mostra que ele viveu muito próximo ali. Ele talvez não conheceu, caminhou com Cristo, né, com Jesus Cristo, mas ele ouviu falar ou teve algum momento assim. Mas o nome até inclusive dele é João Marcos. E João era o nome dele hebraico e Marcos o nome dele grego. E os estudiosos, né, teólogos aí encontram evidências mostrando que Marcos foi um dos auxiliares de Pedro. Depois, então, que Jesus foi crucificado e ressuscitou dos mortos, e que Pedro começa a caminhada ali dele das primeiras igrejas, né, as igrejas primitivas, Marcos foi uma das pessoas que caminhou junto com Pedro, auxiliando ali. E ele pegava e relatava as coisas que Pedro, né, que era Simão antes, né, falava sobre Cristo, e ele escreveu o Evangelho. Então é muito legal da gente entender isso. O Evangelho de Marcos é um pouco mais reduzido, né? A gente vai ver aqui algumas coisas um pouco mais compactadas, mas é como a série falou, é o mesmo episódio. Nos 4 evangelhos de hoje, a gente vai falar sobre o mesmo episódio, sobre João Batista, o início ali da caminhada de João Batista e o batismo depois de Jesus Cristo. E aqui no comecinho, né, ele fala novamente, como a senhora falou, ele usa ali a passagem de Isaías falando, né, que Deus tinha falado através do profeta Isaías que haria de vir, né, ele colocou ali, né, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Então ele está falando, olha, Deus já tinha falado isso para Isaías e agora é tipo assim, Deus está me usando para cumprir aquela profecia. Eu sou essa pessoa que está indo à frente, né? E ali ele conta, né, sobre aonde ele vinha batizando, que o povo vinha ali, ele coloca, a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados e eram batizados ali no Rio Jordão. E novamente, né, ele coloca sobre as roupas, fala ali que depois dele haveria, né, chegaria alguém mais poderoso do que ele. E eu acho legal essa parte que ele fala, né, que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, né? Então eu acho essa parte também uma passagem muito, muito bacana ali. E finaliza, né, uma leitura curta falando também do batismo ali de Jesus Cristo. E é legal da gente só também explicar, né, que o título dessa leitura de Marcos, né, que eu inclusive li, fala o batismo e a tentação de Jesus. Então a gente não chegou a ler a parte da tentação de Jesus. Provavelmente vamos ler aí no episódio seguinte, que fala aí, né? Só um spoiler, que depois do batismo de Jesus Cristo, ele vai para o deserto e é tentado pelo diabo. Então o título é esse, mas a gente nem chegou a tocar nesse assunto, né? Só explicando isso. E ele termina ali, né, a leitura no versículo 11, falando novamente, né? Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Então, depois do batismo, né,
de Jesus é possível, né? As pessoas ouvem, as pessoas que estavam presentes ali ouviu essa voz que veio do céu. Então eu acho também isso daí muito bacana, né? E é um momento onde a gente consegue ver certinho a trindade junta, né? Seria, vamos dizer assim, as distintas formas de Deus, vamos dizer assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A trindade ali juntas. Isso é verdade. E depois, né, nós vamos para Lucas 3, foi a nossa próxima leitura, falando também sobre João Batista preparar o caminho. Só que aqui em Lucas, né, como a gente já havia falado, Lucas ele é mais detalhista também sobre o episódio. E aqui ele começa, né, do versículo 1 até o versículo 2, mostrando qual era o momento que se encontrava, né? Quem estava reinando, quem era o sacerdote, né? Quem estava sendo o sumo sacerdote, vamos dizer assim, ali na região. Então mostra como estava o cenário para o momento onde João Batista estava ali no deserto, né? Como o Jason falou agora na explicação, que ele vivia no deserto e lá no deserto, né? Ele recebeu esse direcionamento do Senhor para pregar o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, que isso fala ali no finalzinho do versículo 2 para o versículo 3. E como estava escrito, né, no livro do profeta Isaías, novamente ele fala, né, só que nesse momento ele deixa essa passagem do Isaías 43 um pouco mais longa, para deixar mais embasado, né? Ele não fala só que ele é a voz que clama do deserto. Ele está preparando, além de preparar o caminho e endireitar as veredas, né? Ele fala: todo vale será aterrado e todos os montes e colinas serão nivelados, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então ali ele detalha um pouco mais e que ele precisa, né? Deus estar preparando o caminho e endireitando tudo para que o filho venha, né? E ali, João, nesse momento, ele estava falando com a multidão e, de novo, né? Todo mundo vinha até João, né? Muitos curiosos também vinham até ele. E no livro de Mateus, a gente viu ali que ele falou diretamente aos fariseus e saduceus, porque fala ali, né? Quando ele viu que muitos fariseus e saduceus estavam indo até lá e tal. Só que aqui na passagem de Lucas, não fala especificamente que ele estava direcionando essa fala para eles. Fala que foi para a multidão, né? Então, ali no versículo 7 fala: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá. Por que ele cita isso para a multidão, gente? Aqui nesse momento, muitas pessoas estavam indo para ser batizado, não com o coração aquebrantado de um pecado, mas sim com o desejo, vamos dizer assim, só de ser salvo. Eu quero ser salvo. Então a fé deles não era por uma vida, um caminhar com o Senhor, com arrependimento, mas sim pensando em si mesmo na salvação. E quando João cita ali, né, que não adianta vocês falarem que tem Abraão como pai, porque até de uma pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, ali aquilo choca eles. Porque naqueles momentos eles achavam que ser filho de Abraão era tudo. Porque por meio de ser esse filho, essa herança, né, de Abraão, eles já automaticamente já eram, vamos dizer assim, considerados de Deus e já estavam salvos. E ali eles perceberam que só ser descendente de Abraão não era o suficiente para Deus, né? E ali aquilo chocou eles por essa cultura que eles já tinham bem antes, né? E aí aqui em Lucas 3, né, mostra que houve um diálogo. Quando ele falou sobre isso e falou que o machado já estava posto e as árvores que não davam bom fruto seriam cortadas e jogadas no fogo, a multidão perguntou, né? Então o que devemos fazer? E João Batista respondeu: quem tem duas túnicas, né? Dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Seria assim, partilha o pão com o outro, né? Não queira ter tudo para você. E alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer, né?
E outros soldados também perguntaram: e o que devemos estar fazendo, né? E ali João foi orientando sobre essa conduta, né? Porque o que mais vale não é a descendência, mas sim o que você está dando de fruto. Então, essa conduta da pessoa, né, que tem duas túnicas, dá uma, quem cobrava, vamos dizer assim, o imposto, cobrar o imposto justo, o soldado não extorquir, vamos dizer assim, seria isso, o fruto que você está dando, o fruto através das suas atitudes, né? E é legal da gente entender também que o público-alvo de Lucas era Os diferente, gentios, né, né? do de Mateus. Então, assim, uma coisa só para deixar assim registrado, não é que Lucas conta, né, uma coisa e Mateus conta outra coisa. Ah, então, tipo, em quem devemos confiar? Quem está contando a verdade? Não é isso, gente. Eu acredito, né, e eu vejo claramente que um complementa o outro. Exato. Mateus, o público dele era os judeus, era os israelitas, né? E Mateus, ele provavelmente não vivenciou esse momento ali de João Batista, não dá para saber porque pelo entendimento histórico, né, cronológico que eu tenho, quando João Batista estava batizando, Mateus ainda era um cobrador de impostos. Então ele provavelmente sabe disso depois, enfim. Mas assim, ele deve ter ouvido e ter assim ter tido o entendimento de que aquilo foi direcionado para os fariseus e saduceus. Então assim, eu imagino que o momento que João Batista usa dessa fala, né, de raça de víboras, tinha muita gente, né, inclusive os saduceus, os fariseus e uma multidão. E ele não foi para um e apontou o dedo e direcionou, ele falou para todo mundo, né? Então, assim, Mateus focaliza essa fala voltado mais para os fariseus e saduceus, que para os judeus, né, ali, para os israelitas, era realmente um grande problema. Era ali quem estava mais assim rejeitando, né, as atitudes ali, o ministério tanto de João Batista como de Jesus, né? E aqui Lucas ele já direciona mais para os gentios. Inclusive em Lucas você vai, né, a gente leu falando sobre o relato de batizar publicanos e soldados. Então provavelmente eram soldados o quê? Romanos, porque os judeus e os israelitas não tinham soldados, eles não podiam nem ter soldados, porque era um risco deles virarem, né, contra ali quem estava governando sobre eles, dominando sobre eles. Então, assim, aqui Lucas quer mostrar assim, olha, é essa que foi a resposta de João Batista para a multidão. Inclusive, estava sendo batizado publicanos e soldados. Então, o batismo é para todos. É esse que era o entendimento, entendeu? Então, isso é legal da gente tá entendendo, né? E depois ali no versículo 18 ele até fala, né? João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. E logo em seguida vem falando sobre o episódio do rei Herodes, gente. Então aqui na passagem de Lucas é o único que relatou sobre isso, que ocasionou na prisão de João Batista, né? Que muitas das vezes a gente viu em filmes e tudo mais, logo João sendo preso. Mas por que João foi preso, né? O que aconteceu? Ali João simplesmente era o pregador do Senhor, ele batizava e ele falava a verdade, né? E ele exortava sobre a boa conduta. E naquele momento, Herodes era o rei. E ele tinha o irmão dele. E o irmão dele havia se casado com a sobrinha. Então ali, né, já estava um balaio já. O irmão havia se casado com a sobrinha e o que aconteceu? Herodes cobiçou a mulher do irmão. Então, logo ele se separou da mulher dele e foi se casar com a mulher do irmão. E isso, João Batista se horrorizou e ali ele falou mal sobre essa conduta, porque, querendo ou não, Herodes era o rei, então ele devia ter a boa conduta. E ali ele não mostrou nada de boa conduta, nem ele e nem Herodias, que foi essa mulher do irmão de Herodes. Então, ali ele difamou tanto Herodes como Herodias, né, a mulher. E por isso, Herodes foi e se irou também com João Batista e mandou prendê-lo. E depois, aqui não continua a história e já pula para a parte do batismo e a genealogia de Jesus.
Antes a gente já tinha visto essa genealogia no primeiro capítulo do livro de Mateus 1, né? E aqui a gente vê também essa genealogia. Mostra primeiro o episódio dele ser batizado, né? E aqui fala até que ele orou e durante ele estar orando, abriu-se o céu e o Espírito de Deus desceu em formato de pomba, né? E lá do céu, Deus falou com ele e logo em seguida vem falando, né? Ele era considerado filho de José. Tá. E depois vem falando filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal. Um monte de filho ele era até finalizar esse Lucas 3, que foi filho de Deus. Então, para mostrar assim, realmente, ele é o Cristo, né? Ele é filho de Deus, ele é da descendência ali de Davi, né? Eu acho essa parte interessante, né? Porque ele mostra meio tipo assim, por dois viés, né? Que ele era tanto filho de Deus por ser ali, né? Ter sido concebido tudo, né? Pelo Espírito Santo e tal. Mas aqui também mostra, eu acho assim, um entendimento de que para todos os israelitas, eles tinham ali a descendência, né? Eles tinham a ligação. Era como assim, mostrando assim, gente, o mais importante de todos não era que vocês fossem descendentes de Abraão, mas que fossem descendentes de Deus. E todos somos descendentes de Deus, todos vieram de Adão e Eva. Então, tipo assim, eu acho legal porque ele não parou ali, sei lá, em Abraão, ou enfim, mostrando. Não, ele foi até mostrar, ó, até filho de Adão, e de filho de Adão era filho de Deus. Então, tipo, todos ali tinham que estar, como assim, não brigando, né? Vamos dizer assim, até Mateus eu acho que coloca isso, não brigando assim, olha, Pela descendência, né? será que você é descendente de Abraão ou você não é descendente de Abraão? Sendo que o mais importante era saber assim, cara, você é filho de Deus, ponto final, acabou. Se você for olhar a sua genealogia até, né, todos os tempos da história, assim, tantos, sei lá, tantos mil anos atrás, você vai chegar que alguém veio de Eva e Adão, né, de Adão e Eva. Então, ponto, né? Eu acho interessante o jeito que foi colocado essa genealogia aí. E por último, a gente falou em João 1, do versículo 15 ao 34, né? E uma das coisas que me chama a atenção, né, diferente também, né, nessa parte aqui, diferente do que a gente já leu, nessa parte aqui de João, que fala sobre João Batista negar que ele era Cristo. E aqui, do versículo 19 até o versículo 28, ele conta essa versão diferente, né? Assim, como aconteceu. Ali a gente já viu outras partes falando que ele simplesmente falava que ele não era o Cristo, né? E aqui mostra que quando, né, o povo ficou sabendo ali de João batizando, vai alguns judeus, né? Coloca ali, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas. Então enviaram lá para o deserto, porque eles ficavam geralmente ali no templo, ficavam em Jerusalém, né? Ou ficavam nas cidades. Mas quando eles ficam sabendo dessa fama, eles enviam esses sacerdotes e levitas para perguntar quem que ele era. E a primeira pergunta, né, tipo assim, você é o Cristo, né? Ali ele coloca no 20, ele confessou e não negou, declaro abertamente, não sou o Cristo. E pergunta, mas quem você é? É Elias? Não, não sou. Você é um profeta? Não. Então, tipo assim, eu não sou ninguém, eu sou só João aqui, batizando, fazendo o que Deus, né, pediu para eu fazer. E daí o povo falando, mas quem é você? Dê-nos uma resposta, né? E ele coloca ali: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Então, aqui, né, para as pessoas que conheciam, né, que eram os sacerdotes e os levitas, já conhecia sobre Isaías, as Né? passagens, para aquele povo, tipo assim, fez super sentido. Falou assim: caraca, né? Agora eu entendi. Ele está usando de referência ali, mostrando quem ele era, né? Então aqui é legal da gente entender que ele explica um pouco diferente, né? E ali ele coloca novamente, né? Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. E aqui também, um pouquinho antes, né, no versículo 25, eles ainda interrogam, né, essas pessoas que foram enviadas. Mas então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem profeta? E aí que ele fala sobre isso, né? Do jeito que eu batizo, seria meio que assim, né? Do jeito que eu batizo,
é só para os pecados, mas está vindo alguém que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu não preciso ser ninguém, vamos dizer assim, para poder estar batizando com água. E isso a gente vê até hoje em dia, né? Como que você pode ser batizado com água? Então, não tem assim, nossa, você precisa ter feito uma escola dominical, um não sei o que. Não, você só precisa pregar sobre o arrependimento e tudo mais e ser canal para aquela pessoa mergulhar nas águas. Agora, essa parte de batizar com o Espírito Santo e com fogo, aí sim que ele se refere. Esse é o Cristo. Cristo vai te dar isso, né? Eu só estou te dando a parte de remissão dos seus pecados, né? Em mergulhar as águas. É como João tivesse colocando ali bem claro, assim, eu só estou introduzindo, né, algo que deve começar a ser feito, mas eu simplesmente, o meu batismo não, eu não tenho nada de especial em mim, né, para estar aqui batizando Só só um eu. direcionamento de Deus, né? Exatamente. E é legal que também, né, do 29 ao 34, conta uma versão assim um pouquinho diferente, né? E é legal que isso é João escrevendo. Então, João teve um contato também mais próximo ali com João Batista, e eu acho isso interessante. Que fala ali sobre como que João Batista revelou sobre quando viu Jesus, né? Que ele fala assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, tipo assim, e fala aqui, né, no 32, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, a gente leu várias vezes, né, que o céu se abriu, né, isso já mostra ali uma resposta de Deus, e a pomba desceu, né, e ficou parado em Jesus Cristo. E aqui João fala que ele ouve esse direcionamento, da mesma forma que ele estava no deserto, ouvia a voz de Deus, direcionando, dando direcionamento para ele batizar, essa mesma voz fala: haverá uma pessoa que você irá batizar e que a pomba vai descer e vai permanecer nele. Então ele fala: olha, é esse o que eu estou falando para vocês há tanto tempo. Por que que eu sei que é ele? Porque a voz me disse que quando eu batizasse ele, a pomba desceria, o Espírito Santo desceria e pararia sobre ele. E eu vi isso, né? Então ele termina ali colocando: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, tipo assim, eu acho legal assim, os quatro evangelhos, né? A gente está lendo os quatro contando o mesmo episódio, né? A mesma história ali, mas visões diferentes, porque um complementa o outro. E a gente começa a ter uma visão, acho que, do todo, Do né? todo. Daquilo que aconteceu. Então não é que, como a gente falou anteriormente, não é um tá falando a verdade, o outro não, ou o que aconteceu, não. Mas você consegue ter uma visão completa, né? Tipo assim, ó, como eu contei, esse copo é de vidro. Daí outra pessoa veio e fala assim, ele é de vidro feito de tal, tal, tal. Outro vem e fala, ele é de vidro, tem a capacidade de tantos ml e ele pode aguentar até, sei lá, tanta coisa. Então é um complementando o outro, não é que um falou a verdade, o outro falou mentira, né? É isso que a gente viu também lá no livro de Reis e Crônicas, né? Um era bem mais enxuto, o outro era bem mais detalhado. Então, é com esse olhar que nós precisamos estar lendo esses evangelhos, né? Estar lendo o Novo Testamento, porque diferente do antigo, vamos dizer assim, o antigo, igual na parte ali mesmo de Moisés, aconteceu tudo com Moisés e Moisés estava lá escrevendo e os outros não escreviam junto. Aqui no Novo Testamento, eles já tinham essa experiência de uma Torá, né, do livro. Então eles já vinham sabendo que foi relatado. E quando viram essa passagem de Cristo, seria assim: eu preciso relatar também para complementar o que já tem na Torá, porque depois que ele for, quem vai falar sobre? Então por isso que a gente vê essas diferentes visões, porque o jeito que eu vejo é diferente do que o Jason vê. Às vezes o que é importante para mim, para ele nem foi, então ele também nem vai escrever. Então, por isso que a gente precisa estar aberto e com o coração bem liberado aí para não estar julgando sobre isso, de que todos vão estar escrevendo o mesmo episódio, só que você pode estar
criando também o teu, né? Com o todão aí de todos esses 4. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. No próximo episódio aí, a gente continua falando mais, né? Vamos ler um pouco mais. Vai ser Mateus, Marcos, Lucas e João novamente, tá? Então, eu já te convido para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho. E te espero amanhã, viu? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!